Estamos no último domingo de agosto, e agosto na Igreja Presbiteriana do Brasil é mês de missões. E nós temos procurado nesses últimos anos, eu, pastor Jailson, e este ano até o seminarista Matias participou disso também, falar de missões de forma mais específica no mês de agosto, para que nós sejamos lembrados de uma das principais razões pelas quais o Senhor Deus não leva o seu povo imediatamente para estar com Ele, mas deixa aqui na terra para que seja testemunha das glórias e das virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós queremos continuar pensando sobre missões, e esta mensagem que eu trago nesta manhã é a última dessa série que o pastor Jailson começou, depois o seminarista Matias também continuou, e eu vou encerrar, chamada Todos os Povos Te Louvem, que é uma série baseada nos salmos de realeza. Existem alguns salmos no livro de Salmos que são próprios para falar de como Deus é rei, de como Ele governa sobre toda a terra. E nós escolhemos então falar desses salmos, 96, 98 e eu hoje vou falar do 99. Então eu quero dar uma palavra a mais sobre os salmos de realeza, antes de entrar na leitura do texto dessa manhã e na exposição. Vamos lá. O que realeza tem a ver com missões? Porque tudo bem, Deus é rei, mas e daí? É importante que nós afirmemos isso no início dessa mensagem e a gente vai voltar nisso ao final. O que os salmos de realeza têm a nos ensinar? Eles normalmente declaram a grandeza do Senhor na criação e em todas as nações. Então, essa grandeza do Senhor na criação e entre as nações é algo comum dos salmos. Praticamente todos os salmos de realeza falam que o Senhor é grande, as nações louvem o Senhor, né? A criação louva o Senhor. Tem texto da Escritura que fala da criação reconhecendo, batendo palmas para a entrada do rei. Então o Salmo 47 é um salmo conhecido, fala: batei palmas todos os povos, né? Por quê? Não é um bater palmas de cântico de louvor, é um bater palmas de entrada do rei na cidade. Quando o rei entrava triunfante na cidade, as pessoas saudavam o rei e mostravam sua admiração para com o rei. É isso que o Salmo 47 nos ensina. Então, aqui no Salmo de realeza, nós temos esse destaque da realeza do Senhor sobre toda a terra. Mas tem uma coisa do Salmo 99 que eu vou destacar mais hoje, que é o fato de Deus mostrar a sua realeza primordialmente entre o povo de Israel. O Salmo 99 vai destacar um pouquinho mais do que outros salmos de realeza, a ideia de que Deus é grande em Sião. Sião é o lugar em que Deus era adorado, era o centro do culto no povo de Israel. Então Deus é grande em toda a terra, mas Deus é grande em Sião, mostrando a sua grandeza entre Israel. Então, qual é a lição missionária que eu quero que a gente pense nesse início e vamos processá-la ao longo da mensagem e mais para o fim vou tocar diretamente nela? É que Deus se mostra grande às nações, principalmente por meio da igreja. Se Deus é rei, como é que Ele quer se mostrar rei? Hoje, principalmente por intermédio da igreja. Ele quer se mostrar rei às nações por intermédio da igreja. Então nós vamos pensar um pouco sobre isso. Mas antes de entrarmos no aspecto missionário, eu quero caminhar com vocês no entendimento do Salmo, para que a gente então faça uma aplicação missionária, ok? Vamos ler então o Salmo 99. Peço que você acompanhe a leitura que eu vou fazer de todo o Salmo. Diz assim: o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins. Abale-se a terra. Grande é o Senhor em Sião. Ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocavam o seu nome. E eles clamavam pelo Senhor, e ele lhes respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem, e eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que ele lhes dava. Tu lhes respondeste, Senhor nosso Deus. Para eles tu eras um Deus perdoador, embora os tenhas castigado por suas rebeliões.
Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se, voltados para o seu santo monte. Porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Eu quero começar pensando naquilo que marca nossas ansiedades no tempo presente, nossas expectativas no tempo presente. Então pensa comigo no seguinte, numa conversa trivial hoje em dia, quando a gente fala sobre nossa expectativa para a nação brasileira, nossa expectativa para a nossa família, nossa expectativa em relação à igreja, quais são algumas das coisas que a gente gostaria de ver? Às vezes a gente vê um pouco e às vezes a gente não vê nada. Mas eu creio que essas coisas que eu vou colocar no slide aqui são expectativas comuns às pessoas. Presta atenção. Vamos lá. O que levaria a gente a dizer esse estado é exemplar? Pelo menos 3 características eu consigo pensar que eu acho que mostram uma expectativa que muitos brasileiros têm, independente de sua filiação ou a que ideologia política você esteja afiliado. Primeiro, que ele exerce governabilidade, ele tem condições de conduzir bem a nação. Ele é correto, tanto na sua conduta, quanto no castigo daqueles que são errados na sua conduta, não é? Então assim, não só é exemplar na sua conduta, mas ele também pune aqueles que são malfeitores, como diz Romanos capítulo 13. E socorre os necessitados. Eu acho que essa é uma expectativa compartilhada para não dizer todos, pelo menos pela grande maioria dos brasileiros. Nós gostaríamos de ver nossa nação ser um exemplo de que governa bem, tem bom controle daqueles que são os seus súditos, cidadãos, que mostra ser íntegro, correto no seu proceder e que socorre necessitados. Mas veja que nós temos expectativas parecidas em relação à família e à igreja. Nós queremos que na família, a nossa família seja marcada por rédea firme. Essa é uma expressão para a gente dizer assim, os pais não perdem controle dos seus filhos. Tá? Segunda coisa, nós esperamos que todos os membros sejam exemplares na conduta. Nós queremos como pais sermos exemplos para os nossos filhos, mas não é só isso que satisfaz. Nós queremos que os nossos filhos também sejam exemplares na conduta. E grande parte da nossa luta, às vezes da nossa frustração, é não atingir essa expectativa. E queremos que o membro seja atento às necessidades dos outros membros da família. Presta atenção no tempo que você gasta, pai, mãe, tentando fazer o seu filho se preocupar com a necessidade do irmão, da irmã, do pai e da mãe. Porque na maioria das vezes ele só está preocupado com o seu próprio interesse. Então, o que seria uma família que você diz, graças a Deus vai bem, se você realmente fosse honesto? Olha, eu acho que a gente não perdeu o controle dos nossos filhos. Eu acho que nós somos exemplares na conduta, marido para com esposa, esposa para com o marido, pais para com os filhos e os filhos em relação aos pais, obedecendo e um atento às necessidades do outro. E eu acho que o mesmo nós esperamos da igreja. Nós queremos uma igreja que tenha boa liderança, que seja santa no seu proceder, naquilo que ela prega e naquilo que ela vive, na fé e na prática, não é? E nós queremos também que ela pratique atos de misericórdia. Você já deve ter percebido, mas para cada uma das 3 esferas, eu coloquei 3 coisas: controle, conduta, compaixão. São expectativas que nós queremos ver na sociedade, tanto no macro quanto no micro. Tanto no grande quanto no pequeno. Nós esperamos ver 3 coisas. E em alguma medida, é o que nós esperamos para nós também. Quer ver? Olha como, de certa forma, os homens estão atrás dessas 3 coisas: controle, conduta e compaixão. Veja só. Só que eu coloquei outras palavras agora. Quais são as expectativas que as pessoas têm em relação à sua vida pessoal? Primeiro, elas querem sucesso. Você fala, não, pastor, mas nem todo mundo está atrás de fama, de sucesso, de dinheiro. Não é só isso que é sucesso. Sucesso é ter controle das nossas vidas. Nós queremos, de alguma maneira, dizer assim, está tudo sob controle. Está tudo bem? Quando a gente pergunta, está tudo bem? Você não diz, está tudo bem honestamente, se a vida está uma bagunça. Você só diz, está tudo bem
com honestidade se você tem controle. É por isso que quando a gente perde o controle, a maioria de nós fica ansioso. Não ter controle de certas áreas da nossa vida gera tremenda ansiedade. Porque o que nós queremos? Controle. Segunda coisa, nós queremos satisfação. E como é que atingimos satisfação nessa vida? Quando a gente está de acordo com o nosso padrão de conduta. Veja, as pessoas têm diferentes padrões de conduta. Tem gente que é mais rigoroso com respeito à moral, tem gente que é menos rigoroso, mas a verdade é que todo mundo tem uma expectativa do que ele ou ela quer ser. E sabe como é que ele ou ela vai ficar satisfeito? Quando atingir o seu padrão. É por isso que quando não atinge, nós mostramos ira para conosco mesmos. A gente não admite estar errado. Não admite estar abaixo do nosso padrão. Alguns de nós reconhecem que são perfeccionistas de carteirinha, porque tem um padrão e gostaria de sempre atingi-lo. E quando a gente está em busca de amor, o que a gente quer? No fundo, a gente quer relacionamentos que nos façam sentir bem. Não o ter pode gerar depressão até. Por que eu estou dando esses exemplos? Eu quero que você veja que desde o Estado, família, a igreja, até a nossa vida pessoal, a gente quer três tipos de coisas que nós não atingimos plenamente. E o que chamou a minha atenção ao estudar essa passagem é que o Salmo 99 vai falar o quê? Vai falar de um Deus que é grande em poder, reto em seus juízos e misericordioso com o seu povo. As três coisas que nós buscamos para o Estado, para a família, para a igreja e que nós queremos nas nossas vidas, só o Senhor mostra de maneira perfeita. Só Ele mostra controle, conduta e compaixão perfeitas. O Salmo 99 apresenta Deus tendo domínio, retidão e misericórdia. E eu quero mostrar como Ele é dividido dessa forma, para mostrar as suas belezas, as suas virtudes, coisas que nós queremos para o nosso país, coisas que nós queremos para a nossa família, para a nossa igreja, que nem sempre acontecem. E eu quero que você reconheça isso, que você reconheça que nós estamos sempre em busca de coisas que a gente não tem de todo. Isso nos frustra. Nos frustra. A gente chega aqui com diferentes reações, mas todos nós estamos frustrados com alguma coisa. Ou estamos frustrados com o estado da igreja, ou estamos frustrados com a nossa vida pessoal, ou estamos frustrados com o nosso estado, a nossa nação, ou estamos frustrados com a nossa família, ou talvez uma combinação de algumas dessas coisas. E a verdade é que a gente vem em busca de redenção. Então o Salmo vai apresentar que só o Senhor tem esses três anseios de maneira plena e perfeita. Só o Senhor. Então vamos olhar para a maneira como o Salmo é estruturado. Veja só. Quero que você observe que ele te dá uma dica. Músicas, salmos são músicas, né? São poesias. Poesias têm métrica, eles têm estrutura. Então, elas têm estrutura. Então, a gente tem que aprender a perceber isso nos salmos também. E eu creio que esse salmo nos ajuda a enxergar isso quando ele apresenta 3 estrofes com um refrão. Sabe quando a gente canta o refrão de novo e de novo? Então, o salmo também vai repetir alguma coisa de novo, de novo, de novo. Veja só. Versos 3, 5 e 9 terminam como? Afirmando a santidade do Senhor e sempre exigindo louvor em resposta. Observe verso 3. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Verso 5. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés, Ele é santo. Verso 9. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Percebeu? Ele está repetindo de propósito. Isso aqui não é uma história. Quando ele repete, ele não está repetindo para você... Peraí, ele já disse isso antes. É uma poesia. É uma música. Tem coisas que ela quer que você guarde bem. E nessa música, ela quer que você guarde que o Senhor é santo. O Senhor é santo. O Senhor é santo. Esse é o único atributo de Deus que nas Escrituras é repetido 3 vezes. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, nós vamos atentar para a santidade do Senhor, vista de 3 maneiras, e como ela deve despertar louvor, exaltação por parte do povo. Eu vou falar de santidade do domínio, versos 1 a 3, a primeira estrofe fala do domínio do Senhor. A segunda estrofe fala da sua retidão.
E a terceira estrofe fala da sua misericórdia. E as três coisas, as três virtudes de Deus são santas. E eu quero tentar mostrar isso. Perceba que são as mesmas três coisas que nós ansiamos para o Estado, para a família, para a igreja e para a nossa vida pessoal. O Senhor as tem de forma santa. É por isso que Ele é um rei distinto. Veja só. Vamos falar então primeiro sobre santidade, no que diz respeito ao seu domínio. No que diz respeito ao seu domínio. Vamos lá. A primeira coisa que o Salmo vai nos ensinar é que o domínio do Senhor, ele provoca é um domínio no qual ele está exaltado e provoca duas coisas aparentemente contraditórias, mas que não são. Que é medo, pavor, temor e adoração. É interessante que a gente aprenda isso porque para nós, sim, estar na casa de Deus vira uma coisa tão descontraída que a gente vira para o lado, conversa com as pessoas e bate um papo e diz: o pastor falou que vamos começar. Depois a gente fala do jogo. Aí a gente começa assim e a gente esquece que nós estamos na presença do temível Deus, que é fogo consumidor. As escrituras vão mostrar que uma das coisas que não pode passar batido de nós é aquilo que a teologia chama de santidade majestosa de Deus. É o fato de Deus ser tão distinto, tão outro em relação a nós, que ele causa pavor. Então, a passagem mais conhecida, talvez para explicar isso, é o que acontece quando Isaías vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, lá no capítulo 6. E o que é impressionante dessa cena, não é só Isaías se sentir um verme, é que os serafins, os seres angelicais perfeitos, têm 6 asas, e eles têm que usar 2 para cobrir os rostos deles. Por quê? Porque o Senhor é santo. Eles não conseguem olhar o Senhor de forma direta. Por quê? Porque Ele causa pavor. A sua santidade, ela não é uma coisa assim, tranquila, com a qual a gente conviva e não nos incomode. Ela produz senso de pequenez. Então eu tenho aqui duas histórias bem conhecidas. A primeira é Jó. Jó quer ter uma audiência com Deus porque ele acha que ele está sofrendo de forma injusta. E quando Deus aparece para ele, pergunta: Jó, então, onde é que você estava quando eu construí todo mundo? Quando eu expus a minha glória nos céus? Quando eu fiz esse animal? Quando eu coloquei os mares? E quando eu fiz isso? E quando eu fiz aquilo? Onde é que você estava? E aí Jó disse assim, que eu fiquei sem resposta. Eu me arrependo no pó e na cinza. Eu falei tolice. O que Jó está sentindo? Ele não estava falando assim, tive uma audiência com Deus, foi 10. Nada, não é isso que provoca nele. Não é isso que provoca nele. Jó é um homem santo, mas o que provoca nele, quando o Senhor mostra a sua santidade, é assim, a vontade que ele tem de cavar um buraco e se enfiar no buraco. Porque a santidade majestosa de Deus provoca isso. Ela provoca pavor. Mas pavor não para que a gente se afaste dele, mas para que a gente o louve pela sua grandeza, pelo seu domínio. Mesma coisa com Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1 é quando João tem a visão do Cristo exaltado. E a visão é tão assim pavorosa. Tem espada saindo da boca, olhos flamejantes e um monte de coisa assim impressionante, que ele diz que ele caiu como morto. Caiu como morto. Ele falou assim, não dá para ver isso aqui. Ele ficou estatelado diante da grandeza desse Deus que é santo. Então atenção, o Salmo está nos lembrando que o domínio do Senhor é tão espetacular que ele deve causar pavor, e as nações deveriam tremer diante dele, mas não para fugir dele, exaltá-lo também. Por isso que começa dizendo, tremam, as nações tremam, e depois no verso 3 fala, seja louvado esse grande e temível nome que é santo. Essa é a primeira coisa que o Salmo destaca, a santidade do seu domínio. A segunda coisa que o Salmo destaca é a santidade da sua conduta, por assim dizer, do seu proceder, aquilo que a gente chama de santidade moral. A segunda estrofe, os versos 4 e 5, vão destacar que o Senhor Deus, ele é justo. Então, olha que interessante. A maioria de nós está acostumada a pensar que quem tem muito poder na mão pode fazer o que quiser. Isso é verdade, mas no caso do nosso Deus, ele não pode fazer algo diferente de quem ele é, do seu caráter. Então o seu poder soberano nunca é injusto, nunca é desigual, nunca é fazendo acepção. Deus é justo. O verso 4 vai colocar assim,
Ele é amigo da justiça, ele estabeleceu equidade, e ele faz em Jacó o que é direito e justo. Veja que quando ele atua no meio do seu povo, ele mostra a sua justiça e equidade. Portanto, é um domínio soberano que não é contrário ao seu caráter santo. E o que é essa? Essa é a parte da santidade que a gente está mais acostumado a falar. Normalmente quando a gente fala assim, que Deus é santo, eu não sou santo. Você está falando de moral. Então, a primeira parte, o slide anterior, fala de uma santidade que a gente não está habituado a ouvir, que é a santidade majestosa de Deus. Só Ele tem, eu não tenho. Eu não causo temor quando eu chego numa sala. E nem você. Mas o Senhor faz isso. Agora, essa santidade moral é algo que Deus nos comunica. Ele, às vezes, produz isso em nós. Nós esperamos que Ele produza isso em nós. Mas antes dEle produzir isso em nós, Ele causa um desconforto. A sua santidade moral, ela expõe a nossa impureza. Então, Abacuque, no capítulo 1, falou assim, Senhor, Tu és tão puro de olhos. Como é que o Senhor pode ver a maldade do nosso povo? Como é que o Senhor pode ver a maldade da Babilônia que vai nos conquistar? Ele estava falando desse contexto e ele fala da santidade moral de Deus. Mas existem exemplos interessantes de como isso incomoda as pessoas. Eu trouxe dois aqui. O primeiro é de Isaías, que eu já mencionei. Quando Isaías vê o Senhor e os seres angelicais estão tapando os olhos, ele fala assim, ai de mim, estou perdido. Não é uma frase fraca, sabe? É uma frase forte. Ai de mim é a linguagem mais forte no hebraico para você dizer assim, estou maldito. Ou no português bem popular, estou frito. Vou morrer aqui. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor. Então, ele se sente impuro. Ele se sente impuro diante dessa santidade moral. Mesma coisa quando Jesus Cristo estava fazendo o seu ministério. Diz que a luz veio a este mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Em João 3. Por quê? Porque a luz expôs as suas obras más. Por que os homens então não queriam ficar perto de Jesus? Ficar perto de Jesus incomodava. Toda a sujeira nossa era mostrada. De vez em quando ele falava assim, o que vocês estão pensando no coração? Já pensou? Você chegar diante de Jesus e ele fala assim, então, eu sei o que você pensou aí. A luz incomoda, porque ela mostra a nossa sujeira. A conduta do Senhor é distinta. A sua santidade moral provoca nosso senso de impureza para depois nos levar à santificação. E a terceira coisa que o Salmo fala, é uma coisa que parece que não tem a ver com santidade. Ele fala da redenção. Mas eu quero mostrar como, até na redenção que ele opera, a sua santidade se mostra muito claramente. Vamos lá. A terceira estrofe magnifica a graça de Deus. Fala de 3 personagens no versículo 6. Moisés, Arão e Samuel. E os chama de sacerdotes. É claro que tecnicamente falando só Arão foi sacerdote, mas os 3 foram intercessores. É isso que a palavra quer dizer no original. Eles intercederam pelo povo. Eles mostraram a sua... o apelo ao Deus gracioso. Sabe o que é interessante? Esse salmo é possível que ele tenha sido escrito depois do exílio. Alguns acadêmicos falam que depois do período que o povo teve na Babilônia, parece que eles voltaram e aí alguns salmos foram compostos e esse talvez seja um salmo depois deles terem passado um tempo cativos numa outra nação, voltaram para a sua terra. E aqui nós estamos falando que no período logo antes do cativeiro, Deus disse assim, está lá em Jeremias capítulo 15, nem se Moisés e Samuel orarem por vocês, eu vou ouvir. Porque estava na hora de Deus trazer uma surra ao seu povo. Então presta atenção, Deus não faz vistas grossas. O versículo 8 fala assim, ó. Tu lhes respondeste, Senhor nosso Deus, para eles tu eras um Deus perdoador, embora os tenhas castigado por suas rebeliões. Mas a verdade é que eles voltaram do exílio, eles voltaram do cativeiro, eles agora estão de volta na terra e Deus está se mostrando um Deus perdoador. E como é que isso revela a sua santidade? Veja só, a redenção em Cristo revela a santidade divina, à medida em que o perdão de Deus não deixa de castigar alguém pelo pecado. Quando Deus quer remir alguém, Ele precisa castigar um outro alguém pelos pecados. É aí que a história de Jesus Cristo entra em cena.
povo vai aprender ao longo da sua história que eles, povo, não conseguem ser puros. Deus precisa discipliná-los. Mas a disciplina do Senhor é só para eles aprenderem que Deus é santo. Deus não inocenta o culpado. Mas a verdade é que Deus nunca exterminou o seu povo. Ele preservou o seu povo. Por quê? Porque Ele vai castigar outro no lugar do seu povo. A saber, Jesus Cristo. Então, Ele está revelando santidade até na hora de remir. Ele está mostrando que Ele é um Deus puro. E Ele não faz vistas grossas ao pecado. Pelo contrário, Ele mostra a sua graça ao povo. Por exemplo, Ele trouxe intercessores, Ele falou ao povo. A ideia da coluna de nuvem é uma metáfora para Deus constantemente falar ao povo, mesmo quando o povo era rebelde no deserto. Mas a coluna de nuvem estava lá, era Deus falando com o seu povo. Mas Ele não faz isso sem que o pecado seja punido. Então veja, Ele é santo no seu controle, Ele é santo na sua conduta, e Ele é santo na sua compaixão. Tá? As três coisas que nós ansiamos e não vemos de forma perfeita ao nosso redor, o Senhor mostra de forma perfeita. Mas tudo isso vai fazer mais sentido quando Jesus Cristo venha a este mundo. Veja por quê. Ele é distinto de todos os reis. Tem uma coisa muito interessante da história. Imagine o seguinte, Deus está falando assim, ó, reina o Senhor. Primeira coisa que vem à mente deles é que Deus é rei. Deus é rei como? Deus é rei como os nossos reis. Entenda que todo rei de Israel falhou. Em alguma medida falhou. Até os melhores reis falharam. E aí o povo acabou no cativeiro. Quando Deus traz o povo de volta do cativeiro babilônico para recomeçar, não tem mais rei. Depois da Babilônia não tem mais rei. Mas reina o Senhor. Tremam os povos. A ideia é que Deus não perdeu o domínio sobre o seu povo. E agora, Cristo vai ser o rei provido por Deus para mostrar as glórias desse Deus. Nenhum outro homem consegue fazer isso. Então eu quero chamar a sua atenção para áreas nas quais Jesus Cristo se mostrou muito mais glorioso do que os reis em Israel. Até os melhores deles. Por exemplo, na questão de domínio. Lembra, Davi foi um rei que conquistou muitas terras. Nesse sentido, ele é alguém que aponta para as glórias do Jesus conquistador. Mas quando ele vem, ele faz coisas que nenhum outro rei faz. Quando ele expulsa demônios, ele mostra o seu domínio, o seu controle sobre as hostes malignas. Quando ele acalma o mar, ou multiplica pão, ele mostra o seu domínio sobre a criação. E quando parece que ele perdeu, ele ganhou. Quando ele morre, a Escritura fala que ele venceu a morte. Ele derrotou aquele que tinha o poder sobre a morte. Então o seu domínio é espetacular, ele mostra domínio até quando ele parece fraco. Todo mundo olha assim para a cruz e diz assim, tadinho, coitado. Na verdade ele está se mostrando mais forte ali do que jamais podiam pensar. Mas é isso que a gente vai aprender depois com os apóstolos. Com a ressurreição de Jesus, com o ensino dos apóstolos, a gente vai perceber o seu domínio, a sua força, mesmo no Calvário. Além disso, ele se mostrou íntegro. Uma das coisas que reis mais fizeram de maneira pecaminosa foi fazer alianças com outras nações para se sentirem protegidos. Cristo é o exemplo perfeito de quem não fez aliança com mais ninguém. Ele foi fiel à aliança com o seu Pai. Além disso, ele fez exatamente o contrário do que os reis faziam, quebrando a aliança mosaica. Deixa eu dar uma dica aqui. Em Deuteronômio 17, depois você pode ler essa passagem. Em Deuteronômio 17, tem uma passagem em que a lei de Moisés fala, quando vocês tiverem reis, eles têm que ser assim, 3 características. Eles não podem abusar de riquezas para não serem pesados ao povo. Salomão fez isso. Salomão abusou de riquezas e foi pesado ao povo. Mesmo os bons reis falharam nisso. Eles têm que sempre ter a lei diante do Senhor, e eles não podem se mostrar maiores do que os seus irmãos. Os reis de Israel só quebraram essas leis. Teve rei que teve que achar a lei de Deus escondida no templo. Onde é que ia estar? Porque os reis anteriores perderam a lei do Senhor de vista. E se achavam superiores sobre os seus irmãos. Cristo é o rei que surpreende todo mundo. Por quê? Porque ele se mostra não alguém que usufrui das riquezas dos outros. Ele é que vai repartir os despojos aos seus súditos. Além disso, ele sempre tem a lei do Senhor diante dele. E ensina essa lei.
E ele não é superior aos seus irmãos. Ele se mostra servo, humilhado diante dos seus irmãos. Então ele é íntegro, santo não só no seu domínio, mas na sua conduta. E por último, misericordioso. Reis do passado mostraram em alguma medida a misericórdia. Por exemplo, uma história que eu já mencionei aqui no passado é que Davi foi misericordioso com Mefibosete, filho de Jonatas. Mas quando Davi faz isso, ele está apenas apontando para aquele que é muito mais misericórdia encarnada, que é o Salvador Jesus. Perceba como ele exalava compaixão, socorrendo os enfermos, curando enfermos, não é? Cuidando dos leprosos, que eram doentes marginalizados, e também dos outros marginalizados dentro da estrutura. No caso das meretrizes, dos publicanos, Jesus tinha um gosto por gente assim. Por quê? Porque a sua vida era marcada por misericórdia. Então até quando ele é redentor, ele é santo. E verteu sangue por inimigos. Se Davi foi alguém marcado por derramar muito sangue dos outros, Cristo é o rei cujo seu próprio sangue foi derramado em favor de outros. Você percebe que até os melhores reis de Israel são uma frustração? Até Davi, até Salomão, até reis como Ezequias, Josafá, Asa, Josias, que são bons reis, fizeram o que era reto perante o Senhor, eles ficam aquém do padrão. Só o rei Jesus consegue ser santo no seu domínio, na sua conduta, na sua compaixão, né, na sua misericórdia. O que isso tem a ver então com missões, à medida que a gente encerra? É porque isso é muito bonito, não é? Jesus foi tudo isso, tá bom, pastor, mas agora Jesus subiu aos céus, e aqui a gente está aqui, esperando ele voltar, e aí? Então vamos lá, isso é importante. O que isso tem a ver com missões? Então eu quero que a gente pense e pondere sobre isso, e seja honesto em relação a isso. Após sua ascensão, Cristo comissionou a igreja a ser sua agência real, isto é, a agência do reino. Crer que é principalmente na igreja, com todos os seus problemas, com todas as suas enfermidades, que o Senhor se mostra grande, é um ato de fé. Precisamos estar calcados no domínio, integridade e misericórdia do Rei Jesus, para chamarmos as nações a adorá-lo. Deixa eu explicar. Jesus, eu estou falando aqui que Jesus foi esse rei perfeito, esse rei distinto. E aí ele sobe. Você consegue imaginar o desapontamento dos discípulos? Dá para pensar nisso? Ele vem e mostra que ele cura, que ele multiplica pão, que ele acalma o mar, ele faz tudo aquilo, aí ele morre, desapontados. Aí ele ressuscita, aí os caras ficam felizes, aí ele sobe. Jesus, agora que a gente achava que o Senhor ia estabelecer o reino, mas ele estabeleceu. Ele estabeleceu o reino. E ele vai fazer agora com que os seus servos frágeis sejam os agentes anunciadores do reino. O que é impressionante e me deixa pasmo é que ele vai falar assim, ó gente, eu quero mostrar que eu sou grande em Sião. Aí ele vai pegar você. Vai dizer assim, eu quero que vocês mostrem que eu sou grande. Uma tarefa difícil. Sabe por quê? Nós não somos o exemplo de igreja que vai muito bem, obrigado. Não é verdade. Eu quero que você pense na situação da igreja brasileira, com tantos problemas. Mas não só na igreja dos outros, pensa na nossa igreja. Certamente você tem frustrações em relação a alguma coisa dela. Eu entendo que você tenha. Eu também tenho. Mas Deus quer fazer a sua grandeza conhecida por intermédio desta igreja. Isso é impressionante. Pode parecer tolice aos nossos olhos, mas para Deus é sabedoria. Então o que isso significa? Se nós não somos uma igreja ideal, mas Deus quer fazer missões por nosso intermédio, então só existe um jeito. Nós temos que constantemente falar do domínio, da integridade e da misericórdia de Jesus. Quando as pessoas falarem assim, mas vocês não têm conduzido a igreja bem, nós vamos dizer, é verdade, nós temos falhado. Mas graças a Deus a igreja não é nossa, é do Rei Jesus e o seu domínio é perfeito. Quando vocês falarem assim, mas na igreja tem muito mau exemplo, é verdade, existe mesmo. Mas graças a Deus que o Pai nos olha por meio da justiça de Cristo. É por isso que nós ainda não fomos castigados.
Mas na igreja está faltando muito cuidado dos necessitados. É verdade, é verdade. É verdade. Mas graças a Deus nós somos alimentados da misericórdia de Jesus a cada dia, para a gente aprender a ser misericordioso. Eu quero que você entenda como isso é maluco, mas ao mesmo tempo é a demonstração da misericórdia de Deus. Ele pega uma igreja como a nossa, que falha nessas áreas. Ele pega uma família como a sua, que não mostra aquelas qualidades bonitas todas que eu coloquei no começo. Ele quer que você mostre a grandeza do Senhor em Sião. A sua família mostre a grandeza do Senhor em Sião. A sua igreja mostre a grandeza do Senhor em Sião. Então, nós temos que crer nisso, porque não é algo tão claro para nós. Não parece uma estratégia muito inteligente Jesus usar a gente. Mas Ele pede que a gente creia. Por isso que eu falei que é um ato de fé. A gente sair aqui hoje e dizer assim: Senhor, essa semana o Senhor vai se mostrar grande às pessoas por intermédio da minha pessoa. É um ato de fé. É um ato de fé. Porque eu não sou a melhor pessoa para mostrar a grandeza do Senhor. Eu quero que você ore agora nesse sentido, pedindo que o Senhor faça isso com a nossa igreja. Antes do que você dizer como a igreja está aquém daquilo que ela devia estar, lembre-se que o Senhor Deus faz missões por intermédio de igrejas assim. Igrejas assim. Que precisam o tempo todo se alimentar do controle, da conduta e da compaixão de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar.